Olá, seja bem-vindos à aula de matemática, semana 2, PET, volume 2, página 30. E hoje nós vamos estudar análise de gráficos. Análise de gráficos. Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. Vamos utilizar exemplos demonstrativos sobre a utilização de gráficos. Exemplo 1. Uma fábrica de bicicletas resolveu colocar em um gráfico a quantidade de unidades vendidas durante os meses de 2009. Observe a tabela com os dados. Então, aqui nós temos a fábrica de bicicleta em tabela. Então, aqui nós temos meses de janeiro até dezembro e aqui nós temos o número de bicicletas vendidas. Janeiro foi vendido 45, fevereiro 58, março 32, abril 44, maio 50, junho 40, julho 65, agosto 70, setembro 30, outubro 25, novembro 68 e dezembro 80. Só que observe, aqui está no formato de tabela. E eles resolveram colocar essa tabela em formato de gráfico e o gráfico ficou dessa forma. Observe como fica mais fácil observar por gráfico. Os meses que estão de vermelho foram meses que venderam menos de 50 bicicletas e os meses que estão em verde foram meses que vendeu mais de 50 bicicletas. Ou seja, eles deduziram que janeiro, março, abril, junho, setembro e outubro não foram meses bons de venda, e os meses que estão em verde, que são fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro, foram meses mais lucrativos. Então, observe que quando coloca os resultados da tabela no gráfico, o jeito, a análise fica mais compreensível, fica mais fácil. Quando os dados são observados na tabela, não temos a total compreensão do aumento ou da queda na venda mensal de bicicletas. Pelo gráfico, conseguimos interpretar claramente as variações ocorridas nas vendas. As colunas na cor vermelha indicam os meses com venda abaixo de 50 unidades: janeiro, março, abril, junho, setembro e outubro. As colunas nas cores verde indicam os meses com venda acima de 50 unidades: fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. Vamos a algumas atividades? Número 1. O gráfico abaixo mostra o conjunto de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram. Então, aqui nós temos o gráfico de consumo mensal de energia elétrica em kWh. Aqui nós temos os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aqui nós temos quilowatts-hora. Então, julho, nós temos aqui mais ou menos 250. Agosto, nós temos aqui quase 300, vai ser uns 290, 295. Setembro, aqui, ó, tá um pouquinho abaixo aqui de julho. Então, aqui vai estar uns 240, mais ou menos. Outubro, tá um pouquinho acima aqui, ó. Então, aqui vai estar uns 270. Novembro, olha, passou 300, então aqui vai estar uns 320, mais ou menos.
E dezembro chegou quase perto de 400, vai estar uns 390. A pergunta foi: os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram novembro e dezembro, julho e agosto, agosto e novembro ou agosto e dezembro? Vocês vão analisar o gráfico para responder. 2. O gráfico apresentado abaixo representa a quantidade de brinquedos que o Igor tem em casa. Observe o gráfico de brinquedos. Lembre-se que cada barra corresponde a um tipo de brinquedo. Faça a análise das informações e responda. Então, aqui nós temos o gráfico de quantidades de brinquedos que o Igor tem em casa. Nós temos aqui os brinquedos que ele tem, que são jogos, carrinhos e bolas. E aqui nós temos as quantidades, do 0 até 9. Letra A. Qual a quantidade de bolas está representada no gráfico? B. Qual a diferença entre jogos e bolas? C. Quantos carrinhos faltam para Igor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos? E D. Igor tem quantos brinquedos no total? 3. Observe o gráfico e veja os números de turistas que visitaram o litoral durante uma semana de férias no mês de janeiro e depois responda. Então, nós temos aqui o número de visitantes e aqui nós temos os dias da semana, de segunda a domingo. Então, vocês vão analisar esse gráfico para responder as seguintes questões. Letra A. Em que dia houve mais turistas no litoral? B. Qual foi o total de turistas durante a semana? C. Quantos turistas foram a mais na quinta-feira em relação à quarta-feira? D. Qual a diferença entre o número de turistas que visitaram o litoral entre segunda e domingo? E. Qual o total de turistas que visitaram o litoral nos 3 primeiros dias da semana? F. Qual dia houve menos turistas no litoral? Número 4. Marcos e Samuel disputaram um jogo de corrida de carros no videogame. Marcos ficou com o carro A e Samuel com o carro B. Ao final do jogo, aparece uma tela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Agora, responda as questões. Então, aqui nós temos, a corrida de carros A e B, que é o carro de Marcos e de Samuel. Complete a tabela com a velocidade de cada carro em cada hora da corrida. Então, aqui nós temos os horários, o carro A e o carro B. O carro A, na primeira hora, andou 100 km e o carro B? Depois vocês vão fazer isso para a segunda hora, a terceira hora e a quarta hora. Bons estudos e até a próxima aula!